Fala aí, nação rubro-negra, o Mengão tá voando e tem muita novidade quente pra gente falar no vídeo de hoje. Flamengo vence mais uma vez o Vasco com um golaço de Bruno Henrique, como você já sabe, né? E não para por aí. No meio do carnaval, um profissional do clube acaba de fechar contrato. Além disso, tem atualização sobre a venda de ingressos. Polêmica envolvendo BAP e brasileiros. Desabafo do Carelli. E uma possível ajuda de Jorge Jesus para Felipe Luiz. E mais, o Flamengo segue tentando fechar com o Jorginho, mas tem uma reunião decisiva. E a gente vai falar sobre isso, porque o agente do clube pediu para sair. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos pro corte. Uma organização em campo muito mal. Sim. Né? Era um momento ruim do Flamengo naquele momento. Mas ainda assim, eu acho que não daria. Assim como Fluminense e Vasco também fazem clássicos muito equilibrados. Mas o Flamengo com o Vasco era bem favorito antes do confronto, né? Ok. Nesse momento. Mas eu concordo com tudo que você disse também. Então, mas acho que houve momentos, né? E eu concordo com o Bertozzi também, mas houve momentos, se você voltar, sei lá, 6, 5 anos, que de fato, 5 anos, você ia pegar e você podia usar o muito favorito. Eu acho que hoje não dá. Só que dá para afirmar tranquilamente, apesar dos 4-0, dos 8-0, dá para afirmar tranquilamente que o Flamengo é favorito. O Flamengo, a gente está falando de uma sequência muito grande de jogos em alto nível, está falando de jogadores que individualmente estão respondendo muito bem, de um banco muito forte, né? Porque a volta também dos jogadores lesionados que praticamente não participaram da temporada passada, da segunda metade da temporada passada, isso faz uma diferença enorme. Então, eu acho que dá para dizer que o Flamengo é favorito com o Fluminense, contra o Fluminense, apesar da goleada, mas muito favorito. E se for o Vasco, aí é o Fluminense muito favorito em relação ao Vasco no final? Eu acho que é favorito. Favorito. mais A distância, assim, é isso que eu queria colocar, assim, a distância do Flamengo para o Fluminense e do Vasco para o Fluminense. Essa é boa. Vai, André. Fazer esse exercício aqui. Eu acho que a distância do Flamengo para o Fluminense em termos de potencial é um pouco maior do que a distância do Vasco do Fluminense para o Vasco. Para o Vasco, o Fluminense na frente. Você, Birne, fazendo esse exercício. Assina embaixo que disse o André. Léo. Tô nessa também. Acho que nesse momento, assim, como riqueza de elenco, o Vasco está num processo. O Vasco está num processo, é duro para o Vascaíno ouvir, né? Porque o Vascaíno quer sair do processo o processo não anda, né? Que processo longo. E frequentar os escalões mais altos. Mas isso tem a ver com uma questão organizativa. A diferença é institucional. Sim, é isso. O Vasco tem todo um processo de SAF, da frustração que veio, e agora notícias de recuperação judicial. Enquanto isso, tem o campo. Tem o campo e você é obrigado a sair de um jogo como o de ontem. Que a diferença é gigante. Falando, competiu e tal, e perdeu. É isso. Né? Chega o Bruno Henrique e mete um gol, né? E assim, a expectativa do Vasco é o quê? Fazer um campeonato brasileiro tranquilo, não é ser campeão brasileiro. Seguro, sem sustos. E a realidade é essa. Só que assim, o torcedor do Vasco, talvez o mais jovem já tenha se acostumado com isso. Mas não deveria se acostumar, porque o Vasco é uma instituição enorme, mas que está vivendo dentro de campo é essa realidade, de perder de 1-0 o Flamengo e entender que, dá para fazer mais? E o que me chamou a atenção ontem foi a falta de interesse do torcedor, que eu acho que passa muito pelo momento do Vasco, carnaval, com os 10 mil torcedores lá. Vamos falar sobre isso. Aí tem a tal decisão administrativa, né? Eu acho que pela fragilidade do Vasco, para mim, essa distância não é tão fácil assim. O São Januário era outro mundo. Porque o que eu quero dizer? Imagina o Fluminense jogando o máximo que ele pode com esses jogadores que ele tem contra o Flamengo. Cara, eu acho que tem jogo. Tem muito jogo. É evidente que tem jogo. Então, mas aí eu imagino o Fluminense jogando tudo e o Vasco jogando tudo, talvez tenha menos jogo. Certo. É isso que eu quero dizer. Sim. Eu acho que o Fluminense desempenhando no seu máximo, talvez a distância para o Vasco hoje seja até maior do que a do Flamengo para o Fluminense, olhando para esse cenário de, os caras que estão em campo vão jogar o máximo que eles podem jogar. Claro. Né? Claro, o Fluminense não fez isso a maior parte da temporada até aqui, fez hoje, jogou muito bem, jogou bem na Copa do Brasil, mas enfim, isso não tem acontecido. Mas se isso acontecer, eu acho que a disputa é muito boa num eventual e provável final entre Flamengo e Fluminense. Concordo. Bom, vamos ouvir o Mano Menezes, ele falou depois da vitória do Fluminense em cima do Volta Redonda.
falar da outra semifinal, o Vasco jogou com o Flamengo e perdeu para o Flamengo por 1-0. O Vasco decidiu mandar o jogo no Newton Santos. 2.700 torcedores, quase 11 mil torcedores no Newton Santos, no sábado de carnaval, para assistir Vasco e Flamengo e ver a derrota do Vasco para o Flamengo. O Vasco que no primeiro tempo foi bem até, Birney. Conseguiu ali equilibrar o jogo, mas no segundo tempo o Bruno Henrique, o rei dos clássicos, conseguiu fazer o gol e dar a vitória para o Fla. Diante do abismo institucional das equipes, desde uma certa estabilidade de gestão, apesar do Flamengo ter bastante questões políticas internas, depois da eleição que parecem mais calmas, e do Vasco cheio de problemas, que geram diferenças financeiras assim, enormes, o Vasco decidiu, para tentar diminuir essa diferença, levar o jogo para um gramado sintético, tirar o jogo do Maracanã, onde o Flamengo se sente mais confortável, onde o Flamengo está mais habituado a jogar. E dentro do que era possível, somado a algumas coisas táticas, eu acho que funcionou. Só que o time do Flamengo é tão melhor, mas tão melhor que o do Vasco individualmente, por essas outras questões que eu citei, que mesmo fazendo um jogo abaixo, conseguiu o resultado. Por exemplo, o Léo Ortiz marca, entre aspas, um gol, né, quando ele evita 1-0 do Vasco no primeiro tempo, e eu concordo contigo, Marcela. O Vasco conseguiu travar o jogo do Flamengo, o Flamengo sofreu bastante no gramado sintético. O Felipe Luiz, inclusive, na entrevista, disse que no lugar do Vasco teria feito a mesma coisa para dificultar o jogo do adversário, porque o Vasco tentou usar todas as ferramentas que possuía para construir um resultado melhor. Eu acho que, taticamente, o Vasco foi bem, diante do que pode oferecer. Acho que o Flamengo não fez um dos seus melhores jogos e coloco isso muito na conta do gramado sintético, mas o Flamengo já tinha vantagem de 2 resultados iguais, e o jogo de volta no Maracanã, se ele era muito favorito, ele é ainda mais favorito. Eu acho que essas semifinais do Campeonato Estadual desenharam muito bem qual vai ser a decisão, e vai ser uma zebra enorme, mas enorme, o Vasco conseguir chegar à decisão contra o Fluminense. O Vasco pilhado conseguiu equilibrar esse jogo, ou você consegue dar algum crédito em relação ao campo que falou o Felipe Luiz? O gramado sintético mudou o jogo do Flamengo. Eu não gostei muito dessa frase do Felipe Luiz, não. Não sei se ele falaria se não tivesse toda essa polêmica sobre isso. Bem que assim, ele mesmo falou que acha que o Vasco está no direito dele, ele não quis polemizar, né, em relação a isso, mas o Flamengo já frequenta alguns gramados sintéticos de adversários no Brasil e vai frequentar mais agora, né? Então acho que faz parte. Fez ótimos jogos em gramados sintéticos. Então isso faz parte. Eu acho que tem mais a ver com o fato de o Vasco, enquanto teve perna para competir, para brigar nesse sentido, ter conseguido equivaler nessa área. Depois, no segundo tempo, quando começou a faltar um pouco mais de energia também, aí acho que é natural que a parte técnica do Flamengo se sobreponha. O Bruno Henrique, como esse jogador absurdo em momentos decisivos que ele também fazendo a diferença, e é um golaço, né? Não só ele faz muitos gols em clássicos, como é um mais bonito que o outro, realmente impressionante. Então, a tarefa do Vasco, vencer por 2 gols no Maracanã, ela é muito complicada. Só uma coisa, é uma pena que esse jogo não possa ser em São Januário. Sim, concordo. Eu acho que essa é a grande questão. Deveria haver condições para isso. Até porque, se era para ter 10 mil torcedores, né? Eu acho que essa é a questão, no fim das contas. Porque eu entendi e defendi... Se sentir mandante, né? Exato. Mas acho que assim, na verdade, na hora que o Vasco toma a decisão de tirar o jogo do Maracanã, apesar de toda a polêmica e discussão, eu entendi, eu acho que fazia sentido. Eu falei isso no ESPN FC até na sexta-feira, porque, cara, você tem um adversário tão superior. Ele vai jogar na sua casa no sentido de que é a casa em que ele está acostumado a jogar todos os jogos. No campo, no gramado, não em relação à torcida. E não é só o gramado em si, é a questão das referências. Tantos jogadores que trabalham com a gente, inclusive, já falaram sobre isso. Faz diferença mesmo. E o Flamengo não ia jogar na sua casa, pelo menos, essa primeira partida. Então, eu acho que a tentativa foi válida. O próprio jogo, o transcorrer do jogo, acho que demonstra que a partida foi muito menos desequilibrada do que muita gente imaginava que fosse ser. Então, acho que se você olhar pelo aspecto esportivo, se justificou. Tem uma questão, né, aí também da
da torcida em pequeno número, e isso é triste. E a gente sabe que o torcedor carioca, de maneira geral, tem mais dificuldade de ir para o Newton Santos do que ir para o Maracanã. Então, se o jogo fosse no Maracanã, o público seria muito maior. Exato. Por mais que também, de vascaínos, eu estou falando, não de... Se fosse uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o mata-mata também estaria cheio do Newton Santos. Carnaval no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem o peso e tudo mais, mas eu acho que estaria muito mais cheio, de fato, no Maracanã. Então, de qualquer maneira, pelo que foi o jogo, eu acho que a escolha se justificou. Tá. O resultado acabou sendo um resultado ruim para o Vasco, porque fica muito difícil mesmo virar o jogo agora sim na casa do Flamengo, onde o Flamengo está acostumado a jogar. Mas eu acho que era uma tentativa justa, válida dentro do jogo. E acho que o Felipe Luiz também foi bem na questão de não polemizar e de dizer eu teria feito a mesma coisa. Não tem que polemizar mesmo, faz sentido. É que muita gente polemizou, né? É que ele fala que o primeiro tempo não foi tão bom por conta do gramado. E aí todo mundo, né? Eu não sei se o Felipe Luiz realmente teria feito a mesma coisa. Eu acho que a declaração dele é no sentido de cada time tem o direito de determinar onde vai jogar quando o mando da partida é seu. Exceto, lógico, né? Quando joga em outros estados. Aí eu acho que a coisa se há um exagero, venda de mando, essas coisas que a gente normalmente comenta aqui como equívocos, né? Não deveriam acontecer. Mas se a questão era fazer os jogadores do Vasco se sentirem mandantes e o jogo acontece para 11 mil pessoas ou nem isso, você está tomando uma decisão muito mais no sentido de incomodar ou deixar o seu adversário desconfortável do que esportivamente fazer o que é melhor para o seu time. Não, mas não era se sentir mandante. O Vasco acho que são as duas coisas. A frase usada pelo Pedrinho foi se sentir mandante. Não, eu acho que a questão foi dificultar a vida do adversário que é mais forte. Né? Eu não estou criticando a decisão. Eu estou dizendo que... O que eu estou falando é que os jogadores do Vasco não se sentiram mandantes no Newton Santos. Sim. Com menos de 11 mil pessoas. Mas os do Flamengo também não, né? Que acho que é um ponto. Porque os do Flamengo certamente se sentiriam mandantes. Quando você toma uma decisão, o que eu estou querendo dizer é que a decisão da diretoria do Vasco foi baseada na capacidade do time do Flamengo e não no que era melhor para o Vasco. O mandante é o Flamengo. Os jogadores se sentem assim. Então, os jogadores se sentem o melhor. O Vasco, a diretoria do Vasco disse: Flamengo é o mandante. Não, antes de pensar em si, pensou no adversário. Exato, é isso. Mas porque o adversário é mais forte. Mas eu acho que tudo dá bem. Pra justificar, assim. Eu acho que a diferença é tão grande nesse caso que você tem que pensar, basicamente você tem que pensar, cara, como eu faço para que esses caras fiquem um pouco menos à vontade? Você joga no estádio em que os Fla-Flus acontecem, os Flamengo e Vasco acontecem, onde a torcida do Vasco é capaz de dividir o espaço com a torcida do Flamengo e você acredita na sua capacidade de tornar o jogo incômodo para o seu adversário, futebolisticamente falando. Você colocar o time do Flamengo no gramado sintético, não estou entrando agora na discussão se deve ser sintético ou deve ser natural, se é esburacado, se é o tapetinho, nada disso. Se você coloca o time do Flamengo, que é o time mais técnico da América do Sul, num gramado que não tem defeitos, o que você acha que vai acontecer? Futebolisticamente falando. Mas você está chamando de não tem defeitos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o Vasco se sente em casa no Maracanã ou em São Januário? Claro que em São Januário, mas o jogo do Flamengo... No Maracanã. No Maracanã, exato. E é o inconsciente, não é uma coisa racional. A decisão foi tomada racionalmente. Não, mas para os jogadores, a sensação ela é inconsciente. Basicamente, você chegou e você se sente. Mas você quer dizer o quê? Que o jogador do Vasco, quando ele joga o Flamengo e Vasco no Maracanã, ele se sente fora de casa? Nesse momento, sim. Eu também isso. Nesse momento, sim. Historicamente, não. É isso que eu acho difícil de crer. Mas é porque é um fato. O Flamengo joga lá todos os seus jogos. Mas nesse momento, sim. O Flamengo está acostumado ao Maracanã. Eu também. E assim, é o que os jogadores falam também sobre o gramado, sobre o campo, sobre pontos do gramado e do campo que você está acostumado a usar. Não é isso que eu estou questionando. Eu estou questionando você levar o jogo para um outro lugar, que é o direito do Vasco, como mandante dessa partida, da primeira partida, única e exclusivamente pela qualidade do adversário. Você dá ao adversário a confirmação da sensação que ele já tem. Nós somos superiores. E aí o jogo pode ser com público, sem público, no Newton Santos, no Maracanã, mas você acha que isso aumenta na Gávea? Ganhar? Eu acho que não. Mas eu acho que também não precisa. Você não precisa falar para o Flamengo que ele é superior, porque o Flamengo sabe, o Vasco sabe, todo mundo sabe. Não existe uma discussão a esse respeito. Não. O Jorge Jesus, lá do outro lado do mundo, sabe.
Ninguém falou nada. O que eu estou dizendo é que a mensagem que se passa quando se toma uma decisão de deslocar, a decisão foi, vamos deslocar o Flamengo. Para que ele não entre em campo e olhe, estamos aqui no Maracanã, aqui é a nossa casa. Sim, a estratégia foi essa. O Nilton Santos não cumpre esse papel. Tira o Flamengo de casa. Sim. Causa Claro um que pequeno cumpre. desconforto ao Flamengo. Não potencializa o Duvido. Vasco, mas tira o Flamengo da sua isso. região mais confortável. Ajuda o Vasco, não ajuda o Vasco. Prejudica o Flamengo, pode prejudicar o Flamengo. Do ponto de vista literal, é claro que tira o Flamengo de casa, mas eu não estou discutindo o ponto de vista literal. Eu estou falando como os jogadores se sentem, que no final é uma coisa importante no futebol. Né? Mas é que eu acho que se sentem piores no Nilton Santos do que no Maracanã. Eu acho que sim. Eu também tenho essa impressão. Bom, mas o Felipe Luiz... O problema são as expectativas, né? Que se geram e se criam e todo mundo espera que o Flamengo vai para o campo artificial e vai performar da mesma forma que performa sempre, que vai ser sempre 5-0 e isso aqui não condiz com a realidade, né? Do futebol de alto rendimento, a elite do futebol não é verdade, não é assim. O raro e o estranho do futebol é o que aconteceu no primeiro tempo do Maracanã, né? O Flamengo tão superior, então nós temos que entender que no Vasco joga Coutinho, joga Vegete, jogadores grandes e que também jogam, que também pressionam, que também sabem não perder a bola e nos colocam em dificuldades. Então as expectativas é sempre de fora, mas nunca afeta dentro e isso o meu grupo de jogadores sabe muito bem. Continuam com ambição e com humildade para poder continuar em busca de melhorar e evoluir cada dia. Claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo nesse domingão de carnaval, pós-vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama, algo que tem sido normal nos últimos confrontos, até porque nos últimos jogos entre as duas equipes, nos últimos 31 jogos entre as duas equipes, 18 vitórias do Flamengo, 2 vitórias apenas do Vasco da Gama e 11 empates, ou seja, nesse duelo aí o empate acaba sendo o rival do Flamengo. Mas falando sobre Flamengo e Vasco, a gente vai trazer aqui informações importantes envolvendo Pulgar, que jogou muita bola contra o Vasco da Gama, inclusive recebeu um elogio do Felipe Luiz, sensacional na entrevista coletiva, e sobre Jorginho, muita gente me perguntando como é que está a situação da negociação envolvendo o Jorginho atualmente no Arsenal, se o Flamengo desistiu, porque não se fala mais no assunto. Nós vamos trazer uma atualização extremamente importante envolvendo esse atleta, e tem também gerente do Flamengo deixando o Flamengo para poder assumir cargo no Atlético Mineiro. Vamos para as informações do Flamengo. Ontem acabou passando batido por conta do Flamengo e Vasco e Flamengo, mas teve vitória do Flamengo também na Libertadores Sub-20. O Flamengo amassou o Olímpia do Paraguai por 6-1, com gols de Daniel Salles, Felipe Tereza, Chola 2 vezes, Guilherme e Ryan Lucas. Todos esses jogadores aí você já conhece, já passaram pelo elenco profissional, já fizeram suas estreias pelo elenco profissional e são jogadores que o Felipe Luiz gosta bastante. E o próximo compromisso do Flamengo na competição é na terça-feira, dia 4, 7 horas da noite, contra o Danúbio do Paraguai, tá? E vamos falar sobre o Flamengo e Vasco, gente. Assim, a partida de ontem, a vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco da Gama, ilustra muito bem o que eu venho falando aqui há muito tempo, falo também no SBT, programa que eu participo de segunda a sexta-feira. O jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz, nem sempre vai dar um show dentro de campo. Pelo contrário, e vai ser mais, assim, pode não entregar um show, como não entregou ontem diante do Vasco da Gama. Mas vai ser muito difícil vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Mas muito difícil mesmo. Para e analisa o jogo de ontem. Mesmo jogando na grama sintética, com muitos desfalques mesmo. Mesmo assim, o Flamengo saiu de campo vitorioso e nem fez uma partida excelente, não. Pelo contrário, fez o básico. Saiu de campo com a vitória 1-0, com o gol do Bruno Henrique, um golaço, entre aspas, num achado ali, num chute de fora da área. Não entregou um show, mas saiu de campo vitorioso. E é isso que vocês, torcedores, precisam entender. Não adianta achar que o Flamengo vai dar show sempre com o Felipe Luiz. Agora, vocês podem ter certeza que vencer do Flamengo com esse atual treinador vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário.
E sobre o gol do Bruno Henrique, o Verratti, após o jogo, disse que o gol foi uma sorte, que ele chutou mal e a bola acabou entrando. E o Felipe Luiz, assim, como é educado, como sempre, respondeu a declaração de Verratti na entrevista coletiva, que ele foi questionado sobre o assunto, e ele disse o seguinte: sorte? Não é sorte, não. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito, muito mesmo. Nada é por acaso. Verratti, não é sorte mesmo, tá? Não é sorte mesmo. Analisa o histórico do Bruno Henrique. Ele já finalizou assim várias vezes e quase estufou a rede. Então não é sorte. E repito o que o Felipe Luiz disse: é muito trabalho. Muito trabalho. E Verratti, você que é atacante, deveria saber quão difícil é fazer um gol como esse. Não, não é sorte. Repito, é trabalho. Trabalho. E Bruno Henrique, o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique o seguinte, eu quero falar sobre isso. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Só fala no campo, com números, com títulos, com sacrifício pelo time e companheiros também. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo. Gente, é porque o Bruno Henrique não é midiático, tal como foi o Gabigol, por exemplo, como é o Gabigol. Isso não é uma crítica a Gabigol, nem uma crítica ao Bruno Henrique. Mas fazendo uma analogia aqui, que eu gosto muito, tá, de fazer analogia. O Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Por exemplo, o Rivaldo jogou muita bola. Gente, mas muita bola. Na Copa do Mundo de 2002, embora eu era uma criança, mas, cara, eu vi. O Rivaldo jogou muita bola, porque o Ronaldo fez muitos gols. Mas não é nenhum absurdo escolher o Rivaldo como o melhor daquela Copa do Mundo. E o Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Pouca mídia e muito futebol. E eu falo, vocês torcedores, talvez vocês não deem o devido valor à história do Bruno Henrique no Flamengo. Ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. Ele entrega um absurdo dentro de campo. É um jogador que não se envolve em polêmica, muito pelo contrário. E foi o que o Felipe Luiz disse aqui. Ele é caladão na dele. Só fala, entre aspas, dentro de campo. Muito ídolo. Para mim foi o melhor jogador em 2019 e é o principal jogador do Flamengo nessa geração vitoriosa, de 2019 para cá. Ah, mas o Gabigol fez... Sim, mas se você parar e analisar o futebol que o Bruno Henrique jogou em 2019, não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião, gente, ele é um absurdo. E eu falei na ocasião, os 3 anos de contrato, na renovação de contrato para o Bruno Henrique, nenhum exagero. E vocês podem resgatar, porque eu falei isso na ocasião. Então, o Bruno Henrique deveria ser mais valorizado, tal como o Pulgar foi valorizado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva. Abre aspas para Felipe Luiz, hein? Creio que se Eric Pulgar fosse brasileiro, ele seria titular na seleção brasileira. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com essa declaração do Felipe Luiz? Concordando ou não, você com certeza acha que Pulgar é um jogador extremamente importante atualmente para o técnico Felipe Luiz. Então, a renovação dele está encaminhada, mais 3 anos de contrato que o Flamengo e o jogador fecharam, e o empresário chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar a operação e anunciar a renovação de contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial, porque o salário dele estava de fato, digamos, defasado, porque ele é um jogador que já chegou com salário baixo, e agora ele está no último ano de contrato dele, vai até dezembro. A partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas o Flamengo correu para acertar essa renovação de contrato. O Pulgar renovando e o Jorginho, Vene, já que teoricamente é para a mesma posição. Flamengo e Jorginho tem uma reunião na quarta-feira, tá? E o Flamengo vai tentar, na figura de José Boto, vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato em breve. Por que o jogador ainda não assinou? Por respeito ao Arsenal, ele entende que assinando esse pré-contrato, entre aspas, poderia estar desrespeitando a história que ele tem no clube inglês, mas o Flamengo, óbvio, só vai comemorar depois que o Jorginho assinar um pré-contrato. A palavra foi dada, o aperto de mão foi dado, mas a gente sabe que no futebol só vale quando tem
a canetada. E é isso que o Flamengo está tentando fazer. Contrato de 3 anos, a base salarial já foi ajustada e o Flamengo nessa reunião de quarta-feira vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato e de fato seja jogador do Flamengo a partir do meio do ano. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo perdendo um gerente de futebol, Luiz Carlos, ele está de saída do Flamengo. Foi uma notícia publicada primeiro pelo Flazoeiro, que nós confirmamos. Ele está a caminho do Atlético Mineiro a convite do Paulo Brax, que atualmente é diretor de futebol do Atlético Mineiro. O Paulo Brax entrevistou vários profissionais para essa função. Ele vai ser gerente da base, uma função que o Luiz Carlos fazia no Flamengo fez durante muito tempo. Depois ele foi promovido a gerente de futebol do elenco profissional, mas o forte do Luiz Carlos é a base. Tanto é que o Paulo Brax enxergou isso, falando que o período que ele teve à frente da base do Flamengo, a base do Flamengo faturou bastante. Então o Paulo Brax enxergou nesse profissional requisitos para poder assumir esse cargo, fez o convite, o profissional aceitou. Vene, o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Luiz Carlos? Não. Vai promover alguém da base para a vaga do Luiz Carlos? Não. Por quê, Vene? Porque o Flamengo entende que não há necessidade. Era um cargo que, teoricamente, estava sem função no dia a dia do Flamengo, porque o José Boto já trouxe profissionais da confiança dele, o Luiz Carlos pedindo para sair, o Flamengo não vai promover mudanças, ou seja, não vai promover nenhum profissional da base, nem vai contratar ninguém para esse cargo. O Flamengo entende que seria um custo desnecessário nesse momento. A outra começou a ser disputada ontem entre Vasco e Flamengo, num jogo pegado. E como foi pegado? O que essa imagem do atacante Verratti sugere? Que ele precisa urgentemente de um médico. Que o jogo entre Vasco e Flamengo foi disputado tons acima do moderado. Que o árbitro do clássico teve trabalho. O Vasco e Flamengo tem que ter vontade sempre. No começo tudo é quente, muita energia. Energia irradiada para as jogadas duras, às vezes violentas. Até os 40 minutos do primeiro tempo, a partida tinha mais cartões amarelos distribuídos, 6, do que finalizações, 5. Com menos de 3 minutos, Piton e Pulgar já tinham sido advertidos. Todo mundo pilhado, princípios de confusão se formaram. No início de lance emocionante, esse chute do Pulgar e esse do Jair. Aí, o Wesley acertou o Verratti. A falta que deu origem àquela cena que a gente mostrou no início da reportagem. Amarelo, o atacante do Vasco ficou inconformado. Para ele, o Wesley tinha que ter sido expulso. Você viram todo o que aconteceu. Você tem que falar, todos os jornalistas têm que falar. Tem que perguntar ao juiz. Sempre para Flamengo vira uma coisa, para todos os times vira outra. A gente já sabe isso, faz parte de lo que acontece todos os jogos contra ele. Seguiu o jogo, lance do outro lado do campo, bola com o Varela. E o Verratti deu o troco. Amarelo para o Pirata. Ambas as entradas foram duras, por cima, com uso de força excessiva, com a sola da chuteira e com risco de lesionar o adversário. Portanto, as entradas cumpriram todos os requisitos para a aplicação do cartão vermelho. A partir desse momento, os jogadores começaram a segurar um pouco mais a onda. As faltas diminuíram e o futebol teve mais espaço para aparecer. Arrascaeta perdeu uma chance. Ryan arriscou de fora da área. E depois, ele que quase abriu o placar. Passe preciso do Coutinho para o atacante, que primeiro parou no Rossi. E depois no Léo Ortiz. O zagueiro salvou o Flamengo. Tira Ortiz debaixo do travessão! O segundo tempo foi diferente. Menos intenso nas faltas. Com o Flamengo se impondo sobre o adversário. Luiz Araújo, de frente para o gol, isolou. Longe. Luiz tentou mais uma vez e acertou a trave. Bateu na trave! E então, aconteceu o gol do Flamengo. Aos 21 minutos, Plata tocou para o Bruno Henrique. O BH dominou com o pé direito e com a canhota mandou no alto, longe do alcance do Léo Jardim. Um golaço. Pipom bateu golaço! O professor Felipe Luiz sempre pede para nós atacantes finalizar. E quando eu dominei para frente, e só lembrei dele falando, chuta, e eu pude ver
o goleiro adiantado e eu só bati por cima. O Bruno Henrique tem números muito expressivos na história desse clássico. Ele enfrentou o Vasco 15 vezes e marcou 10 gols. Dos 149 gols marcados na carreira, 99 foram pelo Flamengo. O BH se tornou o maior artilheiro em clássicos pelo rubro-negro no século XXI. Contra os rivais cariocas, são 21 gols, superando o Gabigol. Os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. É um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente aonde joga, com a idade que joga, quanto joga. Ele é muito especial. O Vasco sentiu o baque e teve uma última chance com o João Vitor, mas viu o Flamengo sair na frente na semifinal, 1-0. Tem que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. O segundo e decisivo confronto será no próximo sábado. O Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença no Maracanã, que garante a vaga na final do Carioca. E é uma vantagem, vamos combinar aqui, considerável, né? Porque já não basta hoje o Flamengo ter um time mais entrosado, um grupo mais pronto. Tá até para dizer qualificado, não é desprestigiar o que o Vasco vem fazendo, não, mas o elenco do Flamengo é melhor que o do Vasco como um todo. E ainda tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. E vence o primeiro jogo, combinemos, o Flamengo tem uma senhora vantagem. Mas, entretanto, o jogo ontem se mostrou mais equilibrado do que se imaginava, hein, Rafa? Com certeza. Eu acho que entrou o Vasco com uma postura completamente diferente da vista no último encontro, no último confronto entre essas duas equipes. E surpreendeu o Flamengo, que não esperava que o Vasco fosse ser o mandante da equipe dentro de campo. O Vasco já colocou o time imediatamente para fazer pressão nessa saída de bola do Flamengo. O Flamengo está muito acostumado e é muito confortável a sair desde o seu goleiro, né, fazendo uma transição de forma muito tranquila entre todos os setores do campo até chegar essa bola com muita qualidade no ataque. Faz isso com velocidade, mas ontem, por conta dessa pressão alta que o Vasco aplicou desde o primeiro minuto, acabou deixando o Flamengo ali um pouco perdido. E aí eu acho que isso foi o fundamental para que o Flamengo conseguisse segurar o resultado e no segundo tempo voltou mais estruturado. O jogo demorou para pegar ali, né? E ser aqueles antigos carros a álcool, né? Demorou um pouquinho para virar... Álcool no frio. 1.0 na subida. Mas quando a chave virou legal... O carro a álcool no frio, esquece, não vai ligar. Mas eu gostei, sendo assim, bem sincero em relação a esse jogo, eu gostei muito da postura do Vasco no primeiro tempo. Acho que o Vasco fez um grande primeiro tempo. Não conseguiu ter tantas chances claras de gols. Esse Vasco, ele vai competir. Você fez um primeiro tempo para abrir o placar e depois no segundo tempo dar... Eu acho que se ele tivesse aberto o placar, talvez no segundo tempo o Flamengo viria com mais sede ao pote ainda. É difícil a gente dizer como se desenharia a partida. Mas o Vasco se portou muito bem. Por que é importante pontuar esse primeiro tempo do Vasco? Segundo também, o Vasco competiu, depois realmente sentiu o gol. Mas o primeiro tempo é importante porque as apresentações que o Vasco tinha no Campeonato Carioca, as recentes, traziam um Vasco muito frágil. Um Vasco desequilibrado, com muitos espaços, não tinha coletividade para competir. Também, né? Exato, e às vezes, mas o Vasco ele tem que ser ofensivo, o Vasco ele tem que ter várias chances de gol, construir bastante, ter várias chances de gols por partida. Isso faz parte de um processo. Primeiro, ao meu ver, o Vasco tem que ser consistente. Atrapalhar o adversário, ter uma marcação forte, competir, não competir só em vontade, competir coletivamente, ter um preparo tático. E o Vasco esteve muito bem postado em campo, posicionado em campo. Conseguia neutralizar o Flamengo, sabia a hora de subir a marcação, de apertar o Flamengo, atrapalhou muito a construção do Flamengo. Então, esse é um ponto positivo para o torcedor do Vasco, para o Vasco repetir na partida de volta. Eu acho que é isso que o Vasco tem que olhar. Isso precisa ser visto com bons olhos e precisa ser continuado no Vasco. Ali tem algo legal que o Vasco fez que precisa ficar ao longo da temporada. O Vasco não tinha mostrado isso até então, a meu ver. Teve ainda uma chance muito boa do Coutinho que dá um passe fantástico para o Ryan. E o Ryan sai cara a cara. A leitura de jogo do Léo Ortiz ali foi... tira em cima da linha. Mas é fantástico, Rafa, a facilidade que o Vasco teve de competir e sair nesse contra-ataque. Se isso ganhar mais corpo... É uma estratégia de jogo que o Carille pode observar. Um começo de trabalho. E eu acho que foi perfeito nesse sentido, até porque, você imagina,
um time que é muito diferente do outro, né? Um time que está muito melhor estruturado. Todo mundo já dava o Flamengo como favorito por conta das peças, inclusive de reposição que tem. Porque eu acho que num jogo como esse, as peças de reposição elas fazem muita diferença. A gente viu isso no segundo tempo. Né? O Vasco dependeu muito do Ryan para ser esse jogador de velocidade, de puxar, de intensidade, de colocar essa bola dentro da área, de aparecer dentro da área, mas também de voltar para ajudar na construção do jogo. Mas, do outro lado, você viu também, só que mais do que isso, você viu um Vasco que coletivamente funcionou. O Vasco não estava dependendo só do Ryan. O Ryan conseguiu aparecer porque o Vasco estava jogando de forma aproximada, o Vasco estava conseguindo se organizar dentro de campo e abafar e tirar ali as principais ações do Flamengo. Incomodou demais o Flamengo, né? E aí acho que o segundo tempo, ele mostra um pouco dessa coisa do elenco e de um treinador que já conhece muito bem seus jogadores. O Filipe Luiz, ele trabalha muito a inteligência sem mudar, de fato, peças dentro do jogo. Né? Então, a calma que o Flamengo teve para retomar o controle do jogo, para conseguir o resultado, no segundo tempo foi quando conseguiu aparecer. No primeiro tempo, o Flamengo teve dificuldade. E aí essa calma e essa paciência e a inteligência de você conseguir cadenciar e ganhar na insistência, né? Fazer um gol, e aí o que o Vasco não conseguiu no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu no segundo. Fez o gol, e aí só controlou a posse de bola e tornou ela boa para que o Flamengo conseguisse terminar com um bom resultado. Foi um clássico que, assim, a qualidade individual, ela interferiu no resultado. Sim. Porque a maneira como o Bruno Henrique domina aquela bola e chuta, ele domina já arrumando, ela ainda desvia, a bola ainda desvia, ele já chega chutando a bola, ela vai caindo e ele já pega. E a briga na entrada da área, né? Ele briga já dominando para chutar. Aquilo é um gol de quem tem muita qualidade. Então é claro que a qualidade individual dos jogadores do elenco faz a diferença num clássico. Fez ontem. O Bruno Henrique sabe fazer isso muito bem. Então, o Flamengo ele é favorito nessa disputa porque tem um elenco que é muito mais, além de muito mais caro, tem jogadores muito mais expressivos, faz parte. O Vasco passa por uma reestruturação nos anos recentes, não tem como perder essa perspectiva. Sim. Qualquer análise em cima do Vasco tem que levar em consideração isso. É um time que está tentando se reconstruir com muita dificuldade e, enquanto isso, tenta formar um time que compita. Né? E acho que esse time conseguiu competir. É difícil você competir contra esse Flamengo. Em relação, olhando pela perspectiva do Flamengo, acho que o Flamengo ele entrou na pilha no início do jogo. Quando percebeu que essa pilha não estava sendo legal, nem para Vasco, nem para Flamengo, o Flamengo tentou se organizar de novo e, bom, essa pilha na correria não está dando certo. Vamos pensar um pouquinho mais o jogo. Aí tentou estudar um pouco mais, voltou para o segundo tempo um pouco melhor, né? Conseguiu ter muita vantagem pelo lado esquerdo de defesa do Vasco. Aliás, é um ponto de atenção, o Piton não foi bem nessa partida. É difícil marcar o Wesley, toda a movimentação que ele faz por ali. Então, a qualidade fez a diferença, mas é interessante, eu gostei de ver o jogo do Vasco, porque trouxe algo bom que pode valer aí para toda a temporada. Algo que não estava sendo visto, né, nos últimos jogos, e essa calma do Flamengo é óbvia, né? Trabalho que já tem uma confiança muito grande ali, aquela coisa, se a gente jogar o nosso futebol aqui, vai acontecer em algum momento, então vamos com calma e tal, deixa as coisas virem, que ainda está começando a aparecer no trabalho do cara. Bom, não sabemos se vai aparecer, mas ele trabalha para isso, né? Para que apareça essa calma. Você falou do Bruno Henrique, cara, ele é muito decisivo nos clássicos estaduais. A gente preparou aqui uma arte que mostra exatamente o quão decisivo, quão importante o BH é em clássico. Ele é o pai de todo mundo, né, nos clássicos. Dia dos Pais ele tem que ganhar um monte de presente. São 21 jogos, né, em clássicos que ele disputou no Rio. 21 gols. 21 gols, perdão. 7 gols contra o Botafogo em 15 jogos. 4 gols contra o Fluminense em 23 jogos, aí ele sofre um pouco mais. Cara, contra o Vasco é impressionante. Em 15 jogos são 10 gols. É algo impactante, pensando em clássico, é algo bem forte. Não, é impactante, mas se você parar para pensar, nos últimos anos, quem tem a defesa menos estruturada dentre os cariocas grandes, né, que são rivais diretos do Flamengo, é o Vasco. Né? O Botafogo, nos últimos anos, tem conseguido melhorar o seu sistema defensivo. O Fluminense também, nos últimos anos, acaba levando um pouco de dificuldade. Mas o Vasco, nos últimos encontros com o Flamengo, foi um time que cedeu muitos espaços. E isso não tira, de forma alguma, o mérito do Bruno Henrique. Né? A estrela que ele tem para decidir jogos em
confrontos diretos, assim, né, dentro do estado, especialmente, ser o rei, o pai dos clássicos, e tem muita piada, muito meme em cima disso, é muito por conta da qualidade dele, do posicionamento, de aproveitar as oportunidades. Mas também esse número maior em relação aos demais rivais tem a ver com o que a gente vem analisando do Vasco nos últimos anos, que é um sistema defensivo que sofre muito, muito frágil, e que acaba deixando espaços para esse Flamengo, que também nos últimos anos vem crescendo e vem tendo ataques que são avassaladores. E uma dessas figuras, um desses protagonistas dos últimos anos do Flamengo é o Bruno Henrique. Agora, o que o torcedor deve adorar ter um jogador decisivo assim, né? Um jogador que sabe que pode contar. Num clássico ele vai resolver. O Bruno Henrique, ele é o cara que ele consegue sentir e assimilar e levar para dentro de campo a importância de jogos decisivos. E ele realiza isso. É um cara que tem muita qualidade, é claro, né? Com muito talento, mas ele consegue sintetizar. Acho que todo jogador entra num clássico querendo fazer a diferença. Agora, você conseguir ser decisivo sempre... Querer e conseguir são coisas distintas, né? Bom, e os jogadores, de fato, ficam muito mais marcados na história dos clubes ou no coração dos torcedores exatamente porque se destacam em clássicos. Não à toa, Bruno Henrique já é o cara que mais títulos venceu com a camisa do Flamengo na história. Está ao lado do Arrascaeta, né? Os dois têm 14 títulos e títulos importantes para a história do clube. E ainda carregando esse estigma ou esse selo de carrasco em clássico é para ficar por muito tempo. O Arrascaeta, inclusive, que ontem completou 300 jogos, né? Como a gente está vendo aí na nossa tarja, marca importante. Porém, talvez ontem o Arrascaeta não tenha feito uma partida de Arrascaeta. Ele ficou um pouquinho sumido do jogo durante boa parte desse primeiro tempo pegado que a gente estava falando, né? É um pouco por conta da marcação do Vasco. O Vasco conseguiu fechar muito bem as linhas. Por isso, eu volto a falar, o posicionamento do Vasco em campo ontem, no primeiro tempo especialmente, foi muito bom. Era difícil esse passe encontrar esse cara. O Flamengo conseguia encontrar o espaço criando pelo lado do campo. Pelo meio do campo era muito difícil encontrar uma linha de passe aberta. Então, tem a ver com isso, o Arrascaeta muito bem marcado. É claro que eu acho que se espera sempre dele que ele consiga se desvencilhar dessa marcação, mas acho que ontem ele encontrou bastante dificuldade. Quase fez o gol olímpico. É que ele tem muita qualidade. Bola na trave, tá? É verdade. Não, e assim, tem isso tudo que a Jéssica disse, tanto que na bola parada ele acaba sendo determinante, porque é quando ele tem um espaço ali para conseguir colocar o jogo dele. Mas é um jogador que também tem um olhar da comissão técnica de controle mesmo de minuto, pela temporada que ele fez ano passado, com lesões que tiraram ele de boa parte dos jogos. Então, essa temporada também existe um cadenciamento ali no controle de minutos dele. E estava dando para ver que era um jogo muito pegado, era um jogo em que o Arrascaeta estava duplamente marcado. O Arrascaeta pegava na bola, ou a bola tentava... A bola quase não chegava nele. Quando ele pegava na bola, já tinha dobra de marcação do Vasco em cima dele, que sabia que era um cara diferente, que desequilibra e que é capaz de encontrar os jogadores com mesmo marcado, né? Então, o Vasco sempre tentava antecipar as ações quando a Arrascaeta pegava na bola. E isso para mim, tem mais mérito até do Vasco, da defesa e de como organizou esse meio campo do que demérito do Arrascaeta. O que é importante também para esse momento que vive o Vasco. A Rafa falou agora há pouco em relação a essa questão da fragilidade que o Vasco vem tendo defensivamente nos últimos anos e contra o Flamengo isso tem um impacto muito grande. A gente vai ver os números, né, que são desde 2017 no enfrentamento dessas duas equipes. Em 31 jogos, o Flamengo tem 18 vitórias no Clássico. São 11 empates e isso é que chama muita atenção. Só 2 vitórias do Vasco nesse período. Gente, a gente está falando de quase 10 anos. 2 vitórias num clássico desse tamanho para o principal rival. Sim, mas é algo muito marcante. Esses números retratam exatamente o abismo institucional que tem hoje entre Flamengo e Vasco. É isso. Fazendo uma leitura muito crítica em cima da situação, o Vasco ele demorou muito tempo para começar a se reestruturar, para entender que o futebol mudou. Um processo que o Flamengo fez lá atrás, e o processo do Flamengo é mais facilitado porque tem muito mais renda, né? Um clube que gera muito mais dinheiro do que o Vasco, então é teoricamente mais fácil sair de uma crise quando você traz mais dinheiro, tem mais vias para entrar dinheiro no clube, e isso o Vasco tem mais do que... o Flamengo tem mais do que o Vasco, perdão.
E o Vasco demorou para entender esse processo. Começa muito recentemente a tentar se tornar administrável. Então, olha como é difícil hoje, exatamente no momento em que a gente fala como uma janela de transferências está completamente inflacionada, cada vez mais inflacionada, como é difícil você conseguir competir contra um time que está organizado financeiramente, que é um dos clubes, entre aspas, ricos do Brasil, e que consegue disputar jogadores, os melhores jogadores da América do Sul. O Flamengo consegue ir lá e disputar, e contratar, e colocar no seu time de jogadores. E se alguém lesiona, vai para o mercado e traz mais jogadores, como aconteceu no ano passado, por exemplo. E o Vasco, que cada vez que entra numa negociação, precisa que essa negociação não vaze, que não apareça ninguém. Se acontecer um leilão, já não consegue agora, competir. Né? Então, ia trazer o jogador lá, o português, do Braga, que aí vazou a informação. No último dia de janela, o Benfica foi lá, perdeu um atacante, o Di Maria, no caso. A gente retrata a diferença que tem do momento que vive o Flamengo nessa década e do momento que o Vasco vive nessa década. O Vasco trabalha para que essa diferença diminua. No momento que conseguir ser administrável, trazer novas fontes de renda. Só que tudo é um processo, e esse processo é vagaroso, é lento, é difícil de se realizar. Mal recuperou a SAF no meio do ano passado. Então, veja bem como tem uma questão jurídica, tem toda uma questão que envolve o Vasco que é muito grande, muito profunda. É uma mudança profunda. Mudanças profundas levam tempo. Se o Vasco conseguir acertar suas tomadas de decisão, quem sabe em 10 anos consiga equilibrar um pouco mais. Mas nesse momento tem uma diferença gigante. Essa diferença acontece muito pelo material humano que cada clube tem dentro de campo. E trocar o pneu com o carro andando é sempre mais difícil, né? Bom, o Fábio Carille falou, né, após essa derrota do Vasco no primeiro confronto da semifinal do Carioca, em relação ao equilíbrio que o time vem buscando. É um mental. Temos que virar a chave agora e pensar só na Copa do Brasil. Jogo decisivo, um jogo só. Não tem espaço para erros. Né, para depois a gente voltar no Carioca. Tem que respeitar. A gente sabe do momento do Flamengo e sabemos do nosso momento e temos que usar as nossas armas. Né? Não vou ter muito tempo para trabalhar. Bem pouco, sei disso, mas a gente também já está acostumado com o nosso futebol aqui, que é jogo em cima de jogo, e muitas vezes é vídeo, é conversa, e levar para o campo ali, posicionar sem ter uma certa intensidade, que é necessária para o jogo, né? Mas não é reclamar, e sim buscar alternativas para que a gente tenha esse equilíbrio o quanto antes, né, como equipe, para que a gente tenha um padrão melhor durante os 90 minutos, manter uma regularidade maior. O problema são as expectativas, né, que se geram e se criam, e todo mundo espera que o Flamengo vai para o campo artificial e vai performar da mesma forma que performa sempre, que vai ser sempre 5-0, e isso aqui não condiz com a realidade, né, do futebol de alto rendimento. A elite do futebol não é a verdade, não é assim. O raro e o estranho do futebol é o que aconteceu no primeiro tempo do Maracanã, né? O Flamengo tão superior. Então, nós temos que entender que no Vasco joga Coutinho, joga Vegete, jogadores grandes, e que também jogam, que também pressionam, que também sabem não perder a bola e nos colocam em dificuldades. Então, as expectativas é sempre de fora, mas nunca afeta dentro. E isso o meu grupo de jogadores sabe muito bem. E continuam com ambição e com humildade para poder continuar em busca de melhorar e evoluir cada dia. Portanto, o jogo de volta na semana que vem, e no meio da semana o Vasco ainda tem compromisso pela Copa do Brasil diante do Nova Iguaçu, nesse mesmo estádio Newton Santos. Mudando o campeonato agora, vamos falar do Campeonato Paulista, porque com o show do Com a vitória do Flamengo no primeiro jogo, já tinha vantagem do empate, e o Fluminense vencendo, e o Volta Redonda que tinha vantagem do empate, nesse momento vai se desenhando uma final Fla-Flu no Campeonato Carioca, né? O tira-teima, foram 2 vitórias do Flamengo nas últimas 4 finais e 2 do Fluminense. Podemos ter um tira-teima aí na final do Campeonato Carioca. Esteve presente no Ninho do Urubu para treinar, para ter ali uma melhor manutenção da sua forma física. Sensacional, que exemplo do Danilo, né? Danilo dando exemplo aí. Pô, cara, eu fico muito feliz de ver um jogador que dá exemplo assim como o Danilo, né? Então, no próximo sábado, no Maracanã, o Danilo deve voltar a jogar como titular ao lado do Léo Ortiz, tá? Probabilidade grande do Danilo voltar. O elenco recebeu 2 dias de folga, hoje eles devem, inclusive, estar na Avenida, né? 2 dias de folga aí após a vitória sobre o Vasco no Engenhão. Os atletas se reapresentarão no CT Ninho do Urubu na terça-feira,
para início dos trabalhos aí visando o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Essa imagem, o Felipe Luiz e o Diego Ribas correndo juntos na praia, domingão aí de carnaval, e os dois foram correr na praia. Corrida de hoje foi ao lado desse grande irmão que a vida me deu. Te amo, Filipinho. Aí o Felipe ainda comentou, já dá para almoçar bem hoje, né? Bola de Portugal, há coisas que são feitas de uma forma estruturada e pensada, e há outra coisa que se faz por moda. Assim como eu penso que todos os treinadores brasileiros, eu não penso que todos os treinadores brasileiros são ruins. Também não penso que todos os treinadores portugueses são bons. Aquilo que se passou foi que, com o sucesso do Jorge Jesus, acho que se criou uma moda de acreditar que todos os treinadores portugueses são como ele, e isso não é verdade. É óbvio que a minha percepção é que o treinador português é mais bem preparado do que o treinador brasileiro, ou pelo menos do treinador brasileiro que normalmente roda entre as equipes da Primeira Liga aqui. Mas não é só a questão dos portugueses. Se calhar mais de 50% são treinadores estrangeiros, porque há muitos argentinos também. Aqui ouço dizer que a escola de treinadores e a formação de treinadores na Argentina está um pouco mais evoluída que a brasileira. Mas uma coisa é fazer as coisas estruturadas, outra coisa é fazê-las por moda, o que levou à chegada de muitos treinadores portugueses que, na minha opinião, ainda não tinham capacidade para treinar equipes da Série A brasileira. A gente teve alguns aí que vieram e que não se destacaram aqui no Brasil, e ele está certo. Por moda, começaram a trazer todos os treinadores portugueses. Agora, o John Textor trazendo o Renato Paiva, vamos ver. Não tem tanta bagagem assim, não. Ele também foi perguntado se o legado de Jorge Jesus é notório no Flamengo. Ele falou, até porque sou português, não é? E também trabalhei com ele no Benfica. Mas o Jesus foi realmente um fenômeno aqui. No curto período que esteve, diria que foi quase um deus. O Boto que é amigo do Jesus, né? Ele falou sobre a ligação de vídeo entre ele, Felipe Luiz e Jorge Jesus. Sim, até em Portugal, quando o Felipe esteve comigo, fizemos uma videochamada para o Jorge. E passamos um bom tempo conversando. Cara, isso é muito legal. É muito legal. Futebol brasileiro, e depois dos meus 4 anos no Shakhtar Donetsk, sempre achei que poderia agregar alguma coisa ao futebol brasileiro, que tem coisas muito boas, mas tem outras que ainda não estão ao nível daquilo que nós fazemos na Europa. Quando surge o convite de um clube como o Flamengo, tu nem discute os valores do contrato. Além do projeto que me foi apresentado, o que é um projeto sólido, um projeto de consolidação, de uma profissionalização do clube em todas as áreas, né? E ele que é o aniversariante do dia. Parabéns aí ao José Boto, felicidades, muito sucesso, muitos títulos pelo Flamengo. Mas é isso. Veio também porque tinha essa vontade de trabalhar no futebol brasileiro e com a promessa de um grande profissionalismo no Flamengo. E o futebol não para nem no carnaval. O negócio foi fechado e acabou de sair o anúncio oficial. Diretoria do Mengão coloca os ingressos para o segundo jogo da semifinal à venda. E Bruno Henrique leva os vascaínos. Venda os ingressos para o jogo do próximo sábado. Os ingressos vão variar ali entre R$100, o mais barato para o público geral, e R$500, que é o mais caro também para o público geral, no Maracanã+. Esse é o valor da inteira. Então o mais barato é R$50 a meia entrada e o mais caro é R$500 a inteira no Maracanã+. Vale lembrar que o Maracanã+ é um espaço premium ali do Maracanã, tem comida, tem bebida liberada e tal, e a galera vai ali mais para poder... É um lugar mais tranquilo até para a galera poder assistir jogos. Valores são: setor norte, público geral R$100, meia entrada 50, sócio torcedor diamante 25, platina 35, ouro 35 e prata R$40. Eu vi o Bruno Henrique porque, mano, o que o Bruno Henrique faz com o Vasco desde que ele chegou no Flamengo é sacanagem. Para quem não se lembra, aquela célebre frase do Bruno Henrique, nós estamos em outro patamar, foi no jogo contra o Vasco, com 4-4 em 2019, que ele fala, olha, nós estamos lutando para ser campeão, e eles estão lutando para quê? Nós não podemos cair na pilha deles, nós estamos em outro patamar. Foi um Flamengo e Vasco lá em 2019. O Bruno Henrique chegou ontem a 20 jogos contra o Vasco, 10 gols em 20 jogos, 2 assistências,
11 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Ou seja, nos últimos 30 jogos, o Flamengo tem apenas 2 derrotas para o Vasco. 31 jogos, né? 2 derrotas. E o Bruno Henrique estava nesse período aí de 2 derrotas. O Bruno Henrique está completando 6 anos no Flamengo. Tá bastante tempo, desde 2019, no nosso Mengão. E o que ele faz com o Vasco? O que ele faz com o Vasco, não. O que ele faz com os rivais aqui do Rio de Janeiro é brincadeira. Ele é o exímio rei dos clássicos. O exímio rei dos clássicos. Chegou ontem a 22 gols em clássicos. É o maior goleador em clássicos dessa geração, passando o Gabigol, que tinha 20 gols. E o Verratti, ele tá enlouquecido. Até porque o Verratti jogou 6 vezes contra o Flamengo, vestindo a camisa do Vasco. Foram 4 vitórias e 2 empates. E com o Verratti em campo, o Vasco nunca ganhou do Flamengo. Cara, eu vi vários vídeos hoje dos vascaínos, assim, desesperados. Eu vi eles, mano do céu, reclamando, falando e... Mano, meu Deus do céu, eu vi ele falando muita coisa, os vascaínos reclamando, alguns reclamando porque o jogo foi pro Engenhão, outros falando que o Vasco não consegue ganhar do Flamengo em lugar nenhum, vascaíno falando isso, cara, enfim, eu passei ontem na entrevista coletiva e agora a situação é preparar esses caras, a gente pode ter também a volta do Danilo, que ficou de fora do jogo de ontem, Danilo, De La Cruz, Alexandro, o próprio Ayrton Lucas, que entrou ontem, jogando ali alguns minutinhos, jogando de ponta nos últimos minutos de jogo. O Felipe Luiz colocou o Ayrton Lucas para jogar na ponta. E a gente pode ter um time ainda mais forte, ainda mais reforçado para esse segundo jogo contra o Vasco. Lembrando que a final do Campeonato Carioca pode ter uma novidade. O Flamengo pode jogar no sábado a semifinal e pode jogar na quarta-feira a grande final, ou na quinta-feira o primeiro jogo da final e depois no domingo o segundo jogo. Isso pode sim acontecer, isso porque vai ter uma data FIFA, e se o Flamengo for para a final, fica meio complicado jogar a final lá no dia 26 de março. Por quê? O segundo jogo? Porque no dia 28 já começa o Campeonato Brasileiro, dia 20 da final, no meio da semana que vem e no final da semana que vem, sagrando assim o Flamengo campeão do Campeonato Carioca. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão segue com tudo, vencendo os clássicos e se movimentando no mercado e dando o que falar. Agora eu quero saber de vocês. O que acharam do golaço do Bruno Henrique? E essa novela do Jorginho, será que ele vai acabar bem? Vai vir ou não? Deixa aí seu comentário, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui no canal sobre o Mengão. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil, Esporte TV, né? E também Frazoeiro, Paparazzo Rubro Negro e ele, o Vene Casagrande. Até o próximo vídeo.